Bom dia, queridos irmãos. Mais um domingo que o Senhor nos permite reunirmos para estudarmos a lição da escola dominical. Hoje estamos completando a 13ª lição. Todo esse trimestre estudando desta forma, longe do convívio com os queridos irmãos na casa de oração, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, não depende de nós, e nosso esforço tem sido sempre no sentido de trazer o melhor para os queridos irmãos, fazer o melhor para a honra e a glória do nosso Senhor. E esperamos, meus irmãos, até quando o Senhor assim permitir, que possamos manter essa comunhão via esse sistema, via a internet. É uma ferramenta que Deus tem deixado à nossa disposição. Eu sei que para alguns ainda é uma coisa assim um pouco complicada de se lidar, mas aos pouquinhos eu percebo que os irmãos estão se acertando, não é verdade? Então, vamos continuar buscando ao Senhor para que Ele nos oriente cada vez mais no estudo da palavra. O textuário da nossa lição está em Lucas capítulo 16, versículo 11, já foi lido pelos irmãos. Vamos deixá-lo aqui registrado e mais adiante, talvez no final já da lição, nós retornaremos ao textuário. Sempre fazemos isso e eu acho que é um item importante do nosso estudo, chamar a atenção para aqueles versículos que nos despertou mais a leitura durante a semana. E vamos ver dos irmãos os versículos que foram escolhidos. Eu escolhi segunda-feira Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim o texto da palavra: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Como é importante, meus irmãos, ouvir estas palavras de exortação. Um bom administrador, que é o tema da lição de hoje, glorificando a Deus na administração dos bens. Um bom administrador, ele precisa deixar de lado toda e qualquer tipo de avareza, porque esta é a recomendação que o Senhor nos tem passado nesse texto e em tantos outros textos. Hebreus 13, 5 e 6. Não é importante esse versículo? Que realmente cada um de nós possamos parar um pouquinho e pensar como nós estamos vivendo para glorificar o nosso Senhor. Será que a nossa vida está enquadrada nesse propósito do autor aqui dos Hebreus? Que o Senhor nos ajude. Na terça-feira, eu separei Lucas capítulo 12, versículo 15. E aqui palavras do nosso Senhor que nos diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Eu também, embora não estando na lição, eu gostei muito das palavras do apóstolo Paulo ao filho na fé Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir,
estejamos contentes. Meus queridos irmãos, o ensino do Senhor Jesus é para que nós nos guardemos de toda e qualquer avareza. O crente no Senhor Jesus tem que observar constantemente estas virtudes que o Senhor tem nos ensinado, porque esta é a maneira como Ele quer que nós sejamos luz, sal aqui nesse mundo, luz e sal. Ele quer que nós sejamos verdadeiros servos transformados para mostrar diferença nesse ambiente tão difícil que nós vivemos. Na quarta-feira, eu separei Lucas 10, 35. Aqui nós temos o exemplo de um homem que não era avarento. É um texto bem conhecido, mas nós vamos só nos ater ao versículo 35, de Lucas 10, 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Que atitude de um homem que, não sendo da mesma, vamos dizer assim, do mesmo país daquele homem que estava ali machucado. Diz o texto que ele era um samaritano, portanto ele era considerado um estrangeiro. Ele acode aquele caído na beira da estrada depois de ter sido assaltado, depois de ter sido maltratado e deixado ali, pode-se dizer, muito ferido. E ele vai e entrega esse ferido a um hospedeiro, que seria como se fosse uma UPA, né? Hoje nós poderíamos pensar assim, um lugar de pronto atendimento, e ele diz: cuida desse homem, e se você precisar de mais recursos, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Que lição, meus irmãos, que lição maravilhosa de como glorificar a Deus na administração dos bens. Aquele homem pôde deixar essa grande lição para nós. Na quinta-feira, eu separei Lucas capítulo 14, versículo 28. Aqui nós temos uma lição muito importante sobre planejamento. Nós vamos nos ater muito a esses textos a partir da lição de domingo que vem, quando estivermos estudando sobre finanças com base na Bíblia. Esse versículo nos dá uma ideia da importância de se planejar antes de fazer qualquer despesa. Antes de ir na loja com cartão e começar a gastar, é preciso ter planejamento, não gastar por impulso, não consumir sem ter recursos. E o nosso Senhor tem nos ensinado isso. O Senhor Jesus tem nos ensinado essas virtudes, quando ele faz essa pergunta: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, ou uma casa, ou qualquer coisa que vá ser feita, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Meus queridos irmãos, glorificar a Deus na administração dos bens é saber primeiro fazer os cálculos daquelas despesas que serão necessárias para concluir, ou para, melhor dizendo, para realizar o seu sonho, os seus propósitos. Que o Senhor nos ajude a levar adiante esse ensino de primeiro verificar se teremos ou não condição de chegar ao final daquela empreitada que estamos precisando. Porque não vale a pena começar e depois não poder continuar, porque o prejuízo vai ser muito maior, porque você vai gastar um material e depois aquele material vai ficar ali apodrecendo. Veja como a palavra é muito instrutiva. Olha, eu, a cada dia que leio a palavra do Senhor, leio a Bíblia, eu fico muito assim feliz
de ter conhecido esse precioso livro, que não nos falta em momento algum. Na sexta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Olha só, já temos comentado sobre esse versículo aí em classe na escola dominical. A maneira como o Senhor, o nosso Deus, ele observa as ofertas que nós lhes trazemos. Paulo, que ele está dizendo aos crentes de Filipos, que ele estava feliz porque ele recebeu tudo que precisava, ele tinha abundância, ele estava suprido. Desde que aquele portador Epafrodito lhe passou as mãos, aquelas ofertas que os irmãos levantaram em favor da obra missionária que ele estava exercendo. E ele diz que estas ofertas chegam até o Senhor nosso Deus como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu sempre penso aqui, meus irmãos, naqueles sacrifícios que os judeus lá no tempo dos sacerdotes, eles ofertavam a Deus aqueles sacrifícios de adoração, e é isso que Paulo considera as ofertas que eram entregues para o serviço do Senhor. E terminando as lições de sábado, a lição de sábado, melhor dizendo, separei 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz assim o apóstolo: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que as ofertas para a obra do Senhor devem ser realizadas com generosidade, com o coração aberto e não com avareza, não com um coração tristecido, não com aquela migalha que muitas vezes é o que nós pensamos que vai satisfazer a nossa obrigação diante de Deus. Muitas vezes nós podemos ofertar 10 e ofertamos 1. Muitas vezes nós podemos ofertar 100 e ofertamos 20. O problema é muito grave, porque na medida que eu retenho a minha oferta de generosidade, eu estou deixando também de receber de Deus a oferta de generosidade, meus irmãos. Eu não estou falando assim para comovê-los a contribuir para a obra aí na Rua Piraquê. É claro que a obra aí também precisa de recursos, mas essa colaboração dos irmãos, ela se extrapola ao âmbito da casa de oração. Ela é para todos os lados, onde você vê necessitados. Quem sabe um vizinho está necessitado, quem sabe um familiar está necessitado, e você tem condição, é a hora de ser generoso. Por isso que glorificar a Deus na administração dos bens é uma virtude muito especial. E antes de olhar um pouquinho para os nossos textos da lição de hoje, eu quero comentar a palavra avareza segundo o dicionário. Vocês observaram que eu citei esta palavra em diversos versículos durante a semana. Não foram citados, começando na segunda-feira, depois na terça-feira, depois na quarta-feira e agora, por último, na lição de sábado. Então é uma palavra que se repete muito, e eu fiquei curioso para dizer para vocês o que é avareza, ir a ler um pouquinho do que nós já conhecemos. E eu fui lá no dicionário e está aí a definição. Primeiro, um excessivo e sórdido apego ao dinheiro, esganação.
excessivo e sórdido apego ao dinheiro. Quando alguém é chamado de avarento, é por isso. Ele é uma pessoa apegada ao dinheiro, ele segura o dinheiro. Ou então a outra definição, falta de generosidade. Então é o oposto, né? A avareza é o oposto à generosidade, é mesquinhez. Que o Senhor nos, né, ajude, irmãos, ajude cada um de vocês a nunca entrarem nesse círculo dos avarentos. Vamos nos esforçar para glorificar a Deus na administração dos bens, sem sermos assim avarentos. Vamos então, meus amados irmãos, avaliar o texto da lição. Nós temos esses dois textos, Gênesis capítulo 41, versículos 25 a 40, e Lucas capítulo 12, aliás, capítulo 16, de 1 a 13. E eu achei muito assim, como eu falei logo no início, a importância do texto áureo, deixei mais para o final agora, porque o Senhor Jesus, ele lança essa pergunta: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O Senhor está sempre nos avaliando e ele observa a nossa fidelidade. Se nós somos fiéis na aplicação das riquezas de origem humana, o Senhor observa em nós que nós somos, estamos em condição também de cuidarmos das verdadeiras riquezas que são as espirituais. Porém, se no trato das riquezas humanas nós somos negligentes, o Senhor também observa que ao mesmo trato que dispensamos as riquezas humanas, também nós dispensaremos as riquezas espirituais. É uma maneira como o Senhor nos avalia, ele nos vê. Como é que o Arlindo faz com o seu salário? Como é que o Arlindo faz com os seus negócios? E se ele me vê agindo de uma maneira mesquinha, de uma maneira avarenta, ele vai também pensar, bom, mas ele não tem condição de assumir uma posição mais elevada, que é aquela posição de cuidar das riquezas espirituais. Então aí o Senhor Jesus nos deixa muito bem orientado. Temos que aprender a lidar com as riquezas materiais para podermos fazer jus ao cuidar das riquezas espirituais. A leitura que foi feita em Gênesis capítulo 41, versículo 25 a 40, nós temos aqui uma história bem conhecida da maioria dos irmãos. Acredito que todos nós aqui já tem estudado isso, inclusive assim, talvez a irmã mais nova no estudo da palavra tem sido a nossa irmã Lúcia, mas até mesmo ela, a irmã Célia, já devem ter passado por esse assunto em outras ocasiões que nós estudamos a lição. E nesse texto, nós temos aqui o relato de um rei Faraó. Ele sonhou um sonho que lhe deixou muito perturbado, e pela felicidade dele, tinha ali no reino um jovem que, embora estivesse prisioneiro injustamente, mas ele tinha de Deus a visita de Deus em sua vida. Ele era um servo de Deus, e porque ele era um servo de Deus, ele podia entender os sonhos, como o caso daqueles amigos lá na prisão, os sonhos quando ele ainda era bem jovem, lá na sua família, quando ele teve aqueles sonhos
em que ele mesmo era o protagonista. E aqui, nesse sonho, ele fala ao rei do Egito sobre uma situação que haveria de acontecer. Ele diz no versículo 25 que aquele sonho do rei, como está aqui, o sonho de Faraó é apenas um, e Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus estava falando com Faraó através do sonho, através daquele sonho. E José então faz a interpretação, e resumindo essa interpretação, ali surgiu na mente do rei, na visão do rei, no sonho, 2 períodos muito distintos de 7 anos cada um. E José interpretou aqueles 2 períodos como 7 anos de uma boa fartura, bastante recursos para o Império Egípcio, e que depois viria 7 anos de falta, 7 anos de escassez, e a orientação de José foi que Faraó buscasse entre os seus súditos alguém que fosse um sábio, alguém que tivesse as condições de ser um administrador, como ele diz no versículo 33, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra do Egito, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ele vai citando as orientações para esse administrador que haveria de vir, para cuidar da administração naquele período da fartura, para haver suprimento no período da escassez. Isso é uma orientação que Deus deu a José para que ele falasse ao rei naquele momento do sonho. E assim, se a gente trouxer isso para nós hoje, acontece a mesma coisa. Nós vivemos tempos, às vezes, de fartura, mas também vivemos tempos de escassez. Tempos em que falta muita coisa na nossa vida, e às vezes nós não sabemos valorizar quando nós temos a fartura. Eu costumo dizer que o jovem, ele está numa época de fartura, às vezes fartura até de saúde, fartura de disposição, mas ele às vezes não aproveita esse tempo de fartura, e ele acaba vivendo uma situação de desperdício, Nós temos uma geração que está desperdiçando. Isso não é uma constatação minha, não, muitos analistas da nova geração têm observado isso. É uma geração que não tem visão, não tem noção, não tem garra, eu costumo dizer essa palavra, não tem ânimo, e fica muito apático, muito estagnado, e quando vê de fato o período das vacas magras, como se diz, né? O período da falta, aí não há nada armazenado, nada guardado para suprir isso. Então, esta lição de José, ela é muito importante, porque mostra o valor de um bom administrador. Tá? E José foi escolhido, o rei foi sábio aqui, porque ele escolheu o melhor administrador que ele podia ter ali no Egito. Ele escolheu José, versículos 39 e 40, nós vemos isso. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. A gente sempre fala assim, que o Senhor nos ajude, principalmente os mais jovens. Lutem, meus jovens. Não desanimem. Não fique
né, abatidos. Nós estamos vivendo uma situação difícil agora, essa situação de pandemia, mas isso, se o Senhor permitir, isso vai passar e nós temos que ir em frente. Nós temos que lutar até o dia glorioso em que o Senhor vier nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos agir como agiu José. O segundo texto da lição está lá em Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Esse texto, meus irmãos, nós vamos pormenorizar bem esse texto a partir da lição de domingo que vem, quando estaremos estudando sobre finanças com base na Bíblia. Esse assunto tem sido ventilado por alguns irmãos aí da igreja, como sendo um assunto que pode trazer, ou poderá trazer, melhor dizendo, uma informação para os nossos queridos, principalmente os mais jovens, e esperamos que vocês possam tirar proveito. Nós vamos fazer o máximo que pudermos. Eu me esforço no que eu posso para fazer o mais, vamos dizer assim, que desperte mais o interesse pelo estudo da palavra, porque todo esse estudo, finanças com base na Bíblia, posso lhes garantir, 99% é Bíblia. Poucos são os autores fora que nós buscamos assim alguma ideia. Nós não nos apegamos muito, apesar de que os respeitamos, apesar de que os consideremos. Mas aqui nós não estamos numa escola de economia, nem numa escola de contabilidade, nem numa escola de administração. Portanto, eu sempre que posso evito, claro que não 100%, mas eu dou muito mais ênfase aos termos que estão escritos nas Escrituras. Mas só para deixar bem mais claro o que eu quero dizer da lição que vamos começar no próximo domingo, né? É sempre bom observar o nosso texto da lição, quando o Senhor Jesus traz-nos à luz a notícia de um administrador denunciado por fraude. Primeiro versículo é lá do capítulo 16, nós temos essa informação que, tal como hoje, naquele tempo, já havia muita corrupção, já havia muitas fraudes, e o Senhor estava relatando ali o caso de um administrador que estava sendo denunciado por fraude na sua administração. E o Senhor Jesus, ele usa esse texto para nos trazer uma lição muito preciosa, e eu quero deixar essa lição para que vocês pensem como podemos glorificar a Deus. Voltando ao textuário da lição, nós lembramos que Jesus nos deixa essa pergunta. Jesus nos lança essa pergunta. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Vou repetir. Se, pois, não vos tornastes, eu acho que eu confundi o início, né? Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Que o Senhor nos abençoe com esta lição, que possamos aprender a glorificar a Deus na administração dos bens, próprios ou de terceiros. Nós, às vezes, administramos bens de terceiros e temos que ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo compromisso de que quando administramos os nossos próprios bens. Em especial quando esses bens de terceiros são bens do Estado, né? Que deve ser o alvo primordial de todo cristão fazer isso com muito zelo,
Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e mais uma vez foi uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa manhã. Nós estamos iniciando uma nova formatação de apresentação, como eu disse, nos esforçando para despertar um pouco mais assim a aparência aí da apresentação, mas não é nada de importante, que o que mais importa aqui é a palavra do Senhor. Mas se temos condição, assim, às vezes algum recurso, nós vamos procurar aproveitar. Eu espero que vocês possam ter gostado. E não esqueçam agora da próxima semana fazerem aquelas leituras que nós já distribuímos com base no livro de João. Leia devagar, não precisa correr, né? Vamos ler calmamente e da mesma maneira procure separar o versículo, se é que tem, né? Às vezes, como dizia a irmã Anita, não tem o que separar porque todos os versículos do texto são bons. Ela dizia assim, a gente achava muito interessante, até ficávamos felizes de ver uma anciã ali conosco, né? Foi uma bênção tê-la conosco, nossa irmã Anita. Mas vocês que são mais agora, os que estamos juntos agora no dia a dia da igreja, não deixem de fazer as leituras diárias e vamos estar orando uns pelos outros e pedindo a Deus que logo, logo possamos estar novamente reunidos aí na classe. Bem que eu também estou pensando agora, já adiantando, mesmo depois que estivermos reunidos em classe, se o Senhor permitir, talvez eu continue fazendo gravações das lições, até para ficar como aí sei lá, talvez assim um arquivo, quem sabe futuramente alguém queira rever, porque essas lições, como elas estão no YouTube, todas as vezes que os irmãos quiserem rever novamente, é só acessar o link, ou nos solicitar o link, portanto, é uma maneira de deixar mais disponível a palavra. Tá bom, meus queridos irmãos? Que o Senhor possa lhes abençoar. Esta é o nosso desejo. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento para encerrar a escola. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esses momentos que temos estudado a Tua palavra, como glorificá-lo na administração dos bens. Sabemos, Senhor, que um bom administrador, ele precisa ser uma pessoa honesta, ele precisa ser uma pessoa sábia, como foi a instrução que José passou para Faraó. Não basta ser honesto, tem que ter também conhecimento, tem que ter também a direção do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses administradores prudentes, para que possamos, Senhor, honrar e glorificar o nome do Senhor nessa área da nossa vida. Abençoa, Senhor, a Tua igreja ali em Madureira, abençoa os nossos irmãos de outras localidades, visita-os nessa manhã, Senhor, toma-os nas Tuas santas mãos. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.